Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá pessoal da Rádio Emissora da Barra, aquele abraço, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida, aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Hoje eu conto mais uma grande história para você. E para você participar, nos mandando a sua história, você pode participar através do meu e-mail, fusco1571@gmail.com. Ou então lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial, para você participar, para você comentar as histórias, ou para você mandar uma história para a gente contar, enfim, para você assistir as nossas histórias que já estão lá no meu canal no YouTube, para você acompanhar, para você assistir a sua história de vida lá no meu canal no YouTube. Não se esqueça, hein? Deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe as nossas histórias para um amigo, para uma amiga, para toda a família, tá certo? Então tá, fica assim, combinado assim, você compartilhando o meu canal no YouTube e deixando o seu like, o seu joinha, para que o YouTube possa entender que o nosso canal é um canal que tem aí uma boa aceitação pelo público, tá certo? Então você pode deixar o seu like e compartilhar as nossas histórias. Você também pode me acompanhar através do meu Facebook, tá bom? E você pode acompanhar também no meu canal no YouTube, tá certo? Muito obrigado ao Paulo, Alex e o Viana. Muito obrigado, tá sempre na sintonia, me acompanhando, comentou lá no meu canal também a pastora Kátia. Ô, pastora Kátia, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado, tá? Eu fiz uma reflexão na abertura do programa ontem e eu postei lá no meu canal no YouTube. E olha, até a rádio colocou nos stories. Muito obrigado, viu, Juninho? Obrigado aí, pessoal. Também o meu querido, meu amigo, o Joelino Santana. Ô, Joelino, aquele abraço, muito boa tarde. Obrigado pela audiência. O Joelino teve festa lá na casa do meu amigo do J Santana, né? Do Joelino Santana. A filhinha, né? Nós estamos ficando velho, né, Jota? Isso, a filha do Joelino completou aí mais um ano de vida. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus abençoe muito você, tá? Eu agradeço aí a audiência de toda a família Santana, ouvindo a Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade, curtindo a sua história de vida. Meu amigo Joelino, aquele abraço, fique bem, meu amigo, fique com Deus, tá certo? Vamos à história de hoje? Vamos começar a história de hoje aqui da sua história de vida pela Rádio Emissora da Barra. Tema de hoje é o milagre de Lucas e Maria. Meu amigo Maurício Fusco, talvez a minha carta se pareça muito mais com um testemunho do que propriamente a minha história. Mas eu entendo que a partir do momento que algo relacionado a Deus tem o poder de mudar o rumo dos meus dias, logo isso se torna parte da minha história. Deixa eu começar aqui, Maurício. O meu nome é Mirtes. Sim, o meu nome é Mirtes. E eu estava decepcionada, Maurício, eu vou repetir, eu estava decepcionada com Deus e seus mandamentos. Estou dizendo isso em alto e bom som, para que você e os seus ouvintes entendam. A minha história e as voltas que o mundo dá, durante anos eu tinha servido a ele com tanta firmeza, tanta certeza, coração aberto, renunciando a tantas coisas, e de repente, no momento em que eu mais preciso dele, eu tive as minhas orações
lágrimas e clamores, ignorada como se nada do que eu tivesse feito tivesse algum valor. No dia em que Miriam morreu, contando apenas 16 anos, nesse dia decidi não mais seguir a Cristo, Maurício, a igreja ou qualquer coisa parecida com isso. Miriam era filha única, uma menina de ouro, bonita, inteligente, educada, gentil, fiel a Deus e apaixonada pela palavra de Deus. Palavra essa que religiosamente era lida todas as manhãs antes de qualquer outro dever. Eu e Osvaldo não poderíamos estar mais felizes. Havia demorado mais de 10 anos para que conseguisse engravidar. Tentei de inúmeras formas e jeitos, Maurício, e nada do que eu fazia dava certo, nem mesmo inseminação artificial. E foi durante uma vigília que acontecia na igreja em que frequentávamos que uma irmã muito usada por Deus se levantou do meio do nada e trouxe o recado do céu para mim. Minha filha, disse a profeta, a profetisa, minha filha, quem controla a vida sou eu, o teu Deus. Pois daqui a 9 meses você estará segurando o filho que tanto desejou. E mais, será uma menina, valente e esperta como fora a irmã de Moisés. Por isso coloque o nome de Miriam. Nossa, aquela profecia, Maurício, veio com uma força tão grande. Nem passava pela minha cabeça estar grávida. Aliás, eu nem poderia estar. Os médicos me disseram que o meu útero rejeitava qualquer coisa que ali dentro pudesse crescer. Pois então, assim como Deus havia me dito, engravidei. Depois de 9 meses, nasceu uma menina e o nome, como já mencionei, foi colocado como o céu havia revelado. Miriam. Nossa, o meu testemunho rodou o Brasil, Maurício. Claro que numa outra proporção. Se o teu programa estivesse no ar naquela época, certamente você teria contado para os seus ouvintes a minha história. Como Deus age dentro do seu tempo, Maurício. Aliás, Deus age dentro do seu tempo, à sua maneira. E qual mãe não se apaixona pelo filho? Qual mãe que passa mais de 10 anos tentando engravidar e não consegue, quando tudo se resolve, não transborda de felicidade? Então, projetamos as nossas vidas na criação, cuidado e 1000 planos para a felicidade de Miriam. Então, é lógico, um filho lhe é dado, lhe é confiado por Deus, ou uma filha, um filho. Então, quando você enfrenta o mínimo risco de perder tudo isso, Maurício, qualquer pessoa se desespera. Como assim? Leucemia. Mas ela é tão saudável. Ela é tão saudável, mas tão saudável. Como é que pode? Como leucemia? A história toda começou com algumas pontinhas vermelhas nas pernas e um cansaço fora do normal. Uma criança de 15 anos descobrindo a vida, começando a abrir os olhos. Senhor, tenha misericórdia da minha filhinha, Senhor. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que me presenteou. Não a tire de mim. Maurício, eu não compreendia. A minha filha, a Miriam, a minha menina, com leucemia. Pelo amor de Deus, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Eu não compreendia, mas eu orava, eu clamava, sabia que aquela doença não era para a morte, sim para a glória de Deus. Realizei 1 milhão de campanhas, tentei inúmeros tratamentos. Nós revezávamos em vigília de orações por toda a madrugada. Fiz tudo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas, bem, foram 14 meses de muita luta, de muito sofrimento. E naquela manhã de domingo, a minha filha partiu da mesma maneira que chegou. Tranquila. Senhor, não leva não, eu não vou ter força para seguir, para continuar. Não leva não, porque eu vou morrer junto. O Senhor vai me matar junto, não leva.
Faz isso comigo, Deus. Maurício, que dor. Só aquela mãe que te ouve agora e perdeu um filho como eu perdi sabe o que é, Maurício. Num primeiro momento eu fiquei anestesiada. Eu descobri que a dor muito grande tem o poder de anestesiar até os pensamentos. Entre velório, sepultamento, chegada de familiares e amigos, igreja ali perto, tudo estava muito confortável. Mas quando todos foram embora, Maurício, e eu fechei a porta da minha casa, eu decidi abrir a porta do meu coração e dizer para Deus tudo o que eu estava sentindo. Naquele dia eu falei como uma criança que reclama, que está esbravejando, reluta, bate os pés em desobediência ao seu pai. Do céu ele nada disse, apenas ouviu e nada respondeu. Aquilo não podia ser verdade, Maurício. Não aceito. Deus, eu não aceito. Aliás, eu não te aceito mais. Eu não quero mais, eu não tenho mais vontade, Deus. O Senhor levou aquilo que de mais precioso eu tinha. Por que deu então antes não tivesse dado? Sabe, eu não tinha mais idade para ter outro filho. Eu perdi a única alegria da minha vida. E claramente era Deus que tinha me dado de presente. E por que arrancar dos meus braços com tão pouca idade? Meu marido teve que me segurar nesse dia. Acho que quebrei pratos, copos e louças que vi pela frente. Gritei contra tudo e contra todos. Daquele dia em diante, não coloquei mais os meus pés na igreja, Maurício. Não ouvi mais a voz do pastor, não queria mais um exemplar da Bíblia dentro de casa, e qualquer coisa que me arremetesse àquela época, eu descartei da memória e do coração. Chega! Bobagem, milagre, bobagem, Deus, bobagem, Jesus, bobagem, igreja, bobagem, não quero mais saber. As pessoas tentam e lutam com você por um período de 2 ou 3 meses. Passado esse tempo, ninguém tenta mais absolutamente nada. E aí vem o silêncio. Eu permaneci por 2 anos em silêncio. O texto que diz sobre Jesus em Isaías, experimentado em dores, olha, era perfeito para mim. Eu podia viver em cada letra. A mãe que enterra sua filha tão jovem sabe da dor que eu estou falando, Maurício. Ninguém conseguia me consolar. E a única coisa que me acalmava eram os remédios que passei a tomar e a bebida, Maurício, que aliviava um pouco a dor na minha alma. Com o tempo a saudade aumenta e a dor diminui, mas as lembranças são muito fortes para serem apagadas assim. Eu e meu marido seguimos casados e ele teve muita paciência comigo. Confesso que ter me separado ou ficar junto era indiferente, e tudo seguiu do jeito que eu achei que fosse, até a madrugada do dia 4 de agosto deste ano. Chovia bastante, pista escorregadia. Eu dirigi o meu carro completamente alterada. Havia bebido. O marido tinha ficado em casa e de repente, Maurício, tão de repente, uma batida violenta do lado do motorista. Quando eu vi, já tinha batido, é o que eu me lembro. A batida é violenta. Até a batida é violenta, eu lembro dali em diante. O que eu vou contar agora faz parte de um outro plano. Entenda quando eu digo de um outro plano, de uma outra ótica, de um outro mundo. Ou chame como você e os seus ouvintes da Rádio da Barra quiserem. Ali eu não vi mais nada. Ali, Maurício, depois da batida eu não vi mais nada, não vi mais nada. E quando abri os olhos... Engraçado que eu te contando, isso se passaram dias e dias, tá? Eu te contando parece assim, 2 segundos, fez um
clique e eu abri os olhos. Eu fechei os olhos com a batida e quando eu abri os olhos, eu estava dentro da igreja, Maurício. Pois é. Eu frequentei durante anos aquela igreja. Não havia ninguém na igreja. Não tinha ninguém. Não era sonho. Se parecia com um sonho, visão, talvez. Um silêncio profundo imperava ali. E eu estava em paz comigo mesmo. Apesar de tudo, eu estava em paz. Eu me sentei na primeira fileira de bancos ali da igreja. Sabe quando você chega na igreja, você tem mais ou menos um lugar cativo, você vem, chega e senta no lugar que você habitualmente se assenta ali nas reuniões, e como sempre foi o primeiro banco, eu me assentei ali no primeiro banco. Não tinha ninguém no altar, não tinha pastor, não tinha louvor, não tinha ninguém dentro da igreja, não tinha porteiro, não tinha nada. Mas era a igreja que eu congregava. Eu me sentei na primeira fileira de bancos e vi quando alguém colocou as mãos em meus ombros, Maurício, e me chamou pelo nome. Mirtz. Ô Mirtz. Quando eu tentei olhar para trás, eu não conseguia, porque a luz que emanava do corpo e do rosto eram fortes demais para que eu pudesse ver quem falava. Mas a sequência da fala já me deu a identidade da firme voz que conversava comigo sem pressa ali, Maurício. Mirtz. Ô Mirtz, eu não preciso dizer quem eu sou, não preciso. Eu acho que não. Ô Mirtz, por que você anda tão brava comigo? Sabe o que é, Senhor? Eu sei o que você vai dizer. Eu já sei. Mirtz, minha filha, eu não posso mais fazer o que tenho vontade. Deixei de ser soberano sobre toda a criação. Por que tanta demora para entender a minha palavra e as decisões que tomo diariamente sobre a sua vida? Maurício Fusco e ouvintes da Rádio da Barra, era o próprio Jesus falando comigo. Mas por que eu estava ali? O que tinha acontecido? Mirtz, você foi vítima de um acidente. Permissão minha também. E quando você acordar, você vai despertar daquilo que os homens chamam de coma. E o grande milagre é você entender que eu quis que a Miriam, a sua filha, que eu te emprestei, eu não te dei, eu te emprestei, viesse para o céu morar comigo. Não antes da hora, não. Mas era preciosa demais. Você não leu na minha palavra em Isaías 57 o que diz? Pois bem, eu vi a tua revolta, eu ouvi a tua revolta, eu vi o quanto você blasfemou, apesar de tudo que eu fiz. Senhor, mas o Senhor me arrancou aquilo que de mais precioso eu tinha. Por isso eu vou te devolver 2 vezes mais. Como assim? Mas quando você fechar os teus olhos e abrir, você vai acordar daquilo que chamam de coma, que aliás tem mais ou menos quase 30 dias que você dorme naquele hospital. Eu precisava desse encontro contigo. Você estará grávida de gêmeos. Você vai ter agora um menino e uma menina. Eu falei com você. Eu falei com você, minha serva, não falei? Não disse que você teria uma menina? Falou. Então, agora eu digo, você terá uma menina e um menino. Não precisa colocar o nome de Miriam. Aliás, eu vou deixar a tua escolha, os nomes a serem colocados. Mas volte para minha casa, para essa igreja, onde você está agora. Ela está vazia, mas ela é cheia. Só está faltando você. Volte para os meus caminhos. Eu estou sempre contigo. Por mais que você não acredite, estou sempre contigo. E de repente, Maurício, aquela voz sumiu, aquela luz sumiu, e quando eu pisquei,
eu acordei dentro de uma UTI de um hospital. Assim como Jesus havia dito, eu acordava de um coma. Curiosamente, mesmo com o acidente, não perdi o casal de gêmeos que eu já carregava no ventre sem saber. Milagre, lógico que era um milagre. Os médicos não acreditavam. Claro que não acreditavam, Maurício. Era Jesus que tinha colocado ali. Lógico que não acreditavam. E quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar? Ah, Maurício, eu escolhi os nomes realmente, mas não poderia ser. Bom, o menino é o Lucas, meu filho, Lucas, que vai completar 15 anos daqui a pouquinho. E a irmã, poxa vida, Maria, esse lindo nome que eu tanto admiro. Lucas e Maria, meus filhos. Hoje eu estou na igreja, viu, Maurício? Voltei para os caminhos do Senhor. E estou aqui para dizer que eu tive que apanhar muito. E talvez aprender da pior forma possível. Que Deus continue no controle de todas as coisas. E se aconteceu o que aconteceu comigo, é porque Ele permitiu. Mas Ele jamais desamparará os seus filhos. E se você que está passando por uma situação complicada, não se esqueça. Deus nunca vai desamparar você. Você que está ouvindo agora a sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra, e talvez você, eu não sei qual é a sua situação, o que você está passando, mas talvez você está numa situação apertada, quase igual da nossa ouvinte que nos escreveu essa carta. Mas lembre-se, Jesus nunca nos desampara, nunca, nunca. Jesus está sempre ao nosso lado. Até mesmo aquela pegada que você vê lá, 2 pegadas na areia ali na praia, poxa, mas eu estou andando sozinho. Não, as pegadas são de Jesus. Você está nos braços de Jesus. Nunca se esqueça disso. E não se esqueça de louvar Deus. Eu quero, Maurício, louvar Deus por esse dia, porque a minha história e o meu testemunho está sendo contada por uma multidão de pessoas que precisam voltar a acreditar. Que história, hein? Olha que história linda, Mirtz, que história maravilhosa. Que testemunho lindo, né? É uma história e um testemunho. Gente, lembrando que você pode participar através do meu canal no YouTube, Maurício Fusco @oficial. Você participa, comenta, dê sua opinião com relação à história de hoje, tá certo? Eu vou tocar uma música e na sequência eu volto com as opiniões de todos vocês pelo meu canal no YouTube, também pelo meu e-mail, fusco1571@gmail.com. Eu vou voltar já já com a opinião de todos vocês. Fique comigo, sai daí não. Volta comigo, até já. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. É no deserto que Deus faz os maiores milagres. O impossível é sua especialidade. Lá no deserto Ele também cuida de você. Foi lá no deserto que Ele deu vitória a Israel. O povo teve fome, Ele mandou maná do céu. E de uma rocha tirou água e deu ao povo pra beber. Um dia me encontrei em um deserto também, mesmo assim
Mas vi que a todo instante o meu Deus sempre cuidou de mim e disse: filho, essa prova vai passar, não vai ficar assim. E quando cheguei do outro lado com a vitória nas mãos, já não havia mais deserto nem perseguição. Chegou a hora de cantar o hino da vitória. Alguém que vive um outro dia sem saber da vida o que fazer. Nesse deserto ele não me deixa perecer. Foi no deserto que ele me escreveu uma nova história. Me encontrei em um deserto também mesmo assim, mas vi que a todo instante o meu Deus sempre cuidou de mim e disse: filho, essa prova vai passar, não vai ficar assim. E quando cheguei do outro lado com a vitória nas mãos, já não havia mais deserto nem perseguição. Chegou a hora de cantar o hino da vitória. Alguém que vive um outro dia sem saber da vida o que fazer. Nesse deserto ele não me deixa perecer. Foi no deserto que ele me escreveu uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. A sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. Muito bem, voltamos aqui pela Rádio Emissora da Barra com a sua história de vida. Hoje você ouviu a história essa história que realmente parece mais um testemunho, né? Da nossa ouvinte Amirtz. Essa história foi nos enviada da cidade de Pederneiras, estado de São Paulo. Ela mandou essa história pra gente e realmente foi um testemunho, né? Ela demorou para engravidar, para ter filho. Depois ela teve uma filha e infelizmente a filha ficou doente e veio a falecer. E aí ela entra em depressão, começa a beber, tomar remédios e sofre um acidente e Jesus fala com ela. Que história bonita essa, né? Que história maravilhosa. Eu vou, a partir de agora, ouvir a sua opinião. Você que participou através do meu canal no YouTube, youtube.com/MauricioFusco @oficial. Você que está participando comigo, eu tenho aqui a Kátia Gomes da Silva. Ela é da Vila Altos da Barra, né? Lá do Altos da Barra, e ela diz assim: oi Maurício, muito boa tarde, a paz do Senhor. A história que eu já ouvi, nas quais você já contou,
esta foi a mais bonita e a mais linda. Deus opera milagre em todo lugar, Maurício. Ô, minha amiga Kátia, obrigado pela sua participação. Também eu tenho aqui a Eliane Priscila de Moraes, ela é do Jardim Nova Barra, diz assim: Maurício, boa tarde. Deus, tu és tremendo. Deus é maravilhoso. Parabéns a você, minha amiga, por voltar a confiar em Deus. Tá certo, querida. A Lúcia Piva, ela é de Jaú. Ela diz assim: Maurício, boa tarde, estou te ouvindo pelo aplicativo da Rádio Emissora da Barra. E Deus é maravilhoso, Maurício. De todas as histórias que eu já ouvi você contando, esta foi tremenda, meu amigo. Muito obrigado por você ter apresentado essa história pra gente. Ô, querida, obrigado você aí por estar na audiência da Rádio Emissora da Barra em Jaú, através do aplicativo, ouvindo a sua história de vida. Muito obrigado pela sua grande audiência, querida. Eu tenho aqui também a Mariane de Oliveira, né, do Jardim Nova Barra, diz assim: oi, Maurício, uma ótima tarde para você. Olha, eu quero dizer o seguinte, para Deus nada é impossível. Em tudo que Deus toca, sempre se transforma em realidade. Deus é maravilhoso. Nunca se esqueça disso, minha amiga. A Ana Tomé, ela é da Vila Habitacional, diz assim: que história mais linda. Que Deus continue abençoando a todos nós e a você, minha querida amiga. A Liliane Lopes, ela é também da Nova Barra, ela diz assim: Maurício, boa tarde, simplesmente maravilhosa essa história, que lindo. Tá certo, querido, obrigado pela sua participação. A Isabel Cristina Roma, Vila Habitacional, diz assim: Maurício, que lindo testemunho, que história maravilhosa. Isso foi para mim um testemunho, não uma história. Muito, muito maravilhoso. Olha, o poder de Deus é grandioso. Deus é maravilhoso. Tá certo, querida, obrigado pela sua participação. A Laura Brandão, ela é do Recanto Regina, diz assim: Maurício, muito boa tarde. Olha, meu amigo, nada realmente, nada é impossível aos olhos de Deus. Portanto, tenha fé que tudo acontecerá na sua vida. Tá certo, Laura, obrigado pela sua participação. Mais uma participação é o Alailson Souza, ele é de Garaçu do Tietê, da Secap, diz assim: Maurício, que história linda, emocionante. Deus seja louvado, meu amigo. Amém, meu amigo. Deus seja louvado também. A Mariane de Oliveira, ela é da Vila Habitacional também. Olha, 3 participações, né, Guilherme, da Vila Habitacional. Fazia tempo que o pessoal da Habita não participava, hein? Ela diz assim: a paz, Maurício, uma ótima tarde para você. Que história abençoada e linda esta. Tá certo, querida. A Gorete Lovesuti, Garaçu do Tietê, não põe o bairro, diz assim: louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, Maurício. Olha, minha irmã, você que passou por tudo isso, você é abençoada, porque Deus te fortaleceu e você está aí em pé com seus 2 filhos. Deus te deu em dobro. Parabéns, minha amiga. Não saia da presença do Pai. Eu creio que Deus vai mandar o meu bebê também. Meu bebê será um milagre, Maurício. Tá certo, Magna. Muito obrigado pela sua participação. A última participação para a gente encerrar a sua história de vida de hoje, ela vem de Garaçu do Tietê, da Vila Santa Isabel. É a Priscila Colonese. Oi, Priscila. Diz assim: Maurício, boa tarde. Deus é maravilhoso. Deus é o Deus do impossível. Portanto, nunca duvide de Deus. Até demora, mas nunca tarda. Tá certo, querido. Obrigado pela sua participação. Dá mais uma, Guilherme? Então vamos lá. A Flora Miranda, ela é de Garaçu, da Vila Segura Garcia. Maurício, que história linda. E eu me emocionei ouvindo você contar essa história. Parabéns a essa amiga que passou por tudo isso, ficou forte e hoje está nos braços do Pai, sendo acolhida por Jesus de novo. Parabéns, minha querida. Que Deus abençoe você. Tá certo, gente. Esta foi a sua história de vida de hoje, aqui pela Rádio Emissora da Barra AM 1030, o primeiro amor da cidade. Vou ficando por aqui. Volto amanhã para mais uma edição da sua história de vida. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Até amanhã. Querendo Deus. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.